Loki é certamente um dos personagens mais populares do universo cinematográfico Marvel. Apesar de ser apresentado como um vilão, ele logo caiu no gosto do público e continuou marcando presença até ser transformado em uma espécie de anti-herói. A popularidade foi tão grande que o Deus da Trapaça ganhou sua própria série, que deve apresentar versões diferentes do personagem de diferentes linhas do tempo. No vídeo de hoje, incluído no especial Momentos LH de Deuses da Trapaça, vamos conhecer versões alternativas do Loki, que já existem nos quadrinhos e que podem dar as caras na série. Shazukara! Uma das versões mais famosas do personagem é a Lady Loki, que já está praticamente confirmada na série. Ela surgiu nos quadrinhos depois dos eventos de Vingadores A Queda, quando os Asgardianos passaram por uma das fases do Ragnarok. O que na verdade foi uma desculpa da Marvel para reformular os personagens sem ter que desenvolver um arco mais mirabolante. Nesse contexto, o Thor foi o único Asgardiano sobrevivente, mas ele descobriu que as mentes dos outros Asgardianos estavam aprisionadas em corpos humanos, esperando para ser despertadas. Mas, para surpresa de todos, quando o Loki retornou, ele estava no corpo de uma mulher. A Lady Loki. Ela dizia que essa seria uma nova encarnação, que deixaria todo o histórico de trapaças e traições para trás. Mas é claro que era o quê? Mais uma trapaça do Loki. Na verdade, esse deveria ser o corpo da reencarnação da Lady Sif, mas o Loki tomou seu lugar. Então não pensem que a Lady Loki é mais boazinha que a sua versão tradicional. É o mesmo Loki, mas agora é uma mulher. Logo depois do Reinado Sombrio, que veio logo depois de Vingadores A Queda, o Loki assumiu a forma de ninguém menos que a Feiticeira Escarlate. O plano do Deus da Trapaça era reunir uma nova equipe dos Vingadores para conter a ascensão de Norman Osborn, que ganhava cada vez mais poder dentro do universo Marvel. Mas é claro que algumas pessoas não cairiam nesse truque. Assim, Pietro Maximoff e o Icano bolam um plano para expor a verdadeira identidade do Loki. Eles só não contavam com uma coisa. Quem estava do lado do Norman Osborn nessa confusão toda era o Sentinela. E vocês sabem como o Sentinela costuma resolver os seus problemas, né? Sim, o Loki é partido ao meio, na verdade pelo Vácuo, que é a contraparte maligna do Sentinela. Mas antes de morrer, o Loki conseguiu fazer um pacto com Hela para tirar o seu nome do livro de Hel. Assim, em vez do seu espírito ir para o reino dos mortos, ele renasceria. Acontece que ele renasceu em duas versões diferentes, a primeira delas sendo o Kid Loki. Apesar do acordo, a nova versão do Loki renasceu em um corpo adolescente e sem nenhuma memória das suas vidas passadas. Assim, o Kid Loki de fato deixou de ser um vilão e se tornou um personagem muito querido, conquistando o afeto de todos no universo Marvel. Porém, ele sofria com terríveis pesadelos de si mesmo cometendo atos sombrios. E o que nós descobrimos é que aquelas não eram simplesmente visões de uma vida passada, mas sim o verdadeiro Loki tentando retornar. Ainda assim, o Kid Loki conseguiu aprisionar o espírito do antigo Loki em um pássaro chamado Ikol. Como Ikol, o antigo Loki passou a acompanhar Kid Loki em suas aventuras e durante um período parecia ter mudado a sua natureza e se tornado um pouco menos traiçoeiro. Mas é claro que isso não duraria muito tempo. Ikol arquitetou um plano que envolvia nada menos que Surtur, Mephisto e Pesadelo lutando para decidir quem se tornaria o próximo Satã e liberaria o inferno na Terra. Para evitar que isso acontecesse, o Kid Loki precisava se sacrificar, o que permitiria que o antigo Loki retomasse o seu corpo de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Curiosamente, esse período ao lado de uma versão melhor de si mesmo realmente mudou o Deus da Trapaça. Apesar dele continuar arquitetando seus planos malignos, muitas vezes ele voltava atrás e ajudava os heróis. O novo Kid Loki se tornou um importante membro dos Jovens Vingadores e foi crucial como um mentor para o Icano desenvolver todo o seu potencial. Depois de deixar os Jovens Vingadores, Loki se tornou um agente de Asgard, trabalhando para as
Mães Supremas de Asgardia. Essa fase do personagem foi responsável por nos apresentar algumas versões bem interessantes do Loki, a primeira delas sendo o Rei Loki. Uma versão futura do vilão, bem mais velha e violenta, que foi tomada pela loucura, dizimou a Terra, assassinou seu próprio pai e tomou o reino de Asgard. Essa versão do Loki viajou para o passado e tentou entrar em contato com sua versão mais jovem para agilizar o processo de destruição e assim o Loki se tornar rei mais cedo. Mas nem mesmo o Deus da Trapaça conseguiu aceitar esse futuro sombrio e conseguiu desfazer seus atos para evitar que isso acontecesse. Outra versão do personagem foi Loki, o deus do heroísmo e da verdade. Durante a saga Eixo, uma magia conjurada por Feiticeira Escarlate e Doutor Destino espalhou o caos na Marvel, ao transformar os heróis em vilões e os bandidos nos mocinhos. Assim, o deus da trapaça e das mentiras se tornou o deus do heroísmo e da verdade. Nessa fase, o Loki era o portador do Mjolnir, mas o curioso é que por mais que fosse o deus do heroísmo e da verdade, ele ainda continuava traindo seus companheiros e arquitetando por trás dos panos para que tudo terminasse bem. Em linguagem de alinhamento de RPG, era o caótico bom. E o tal Presidente Loki, que apareceu nos trailers da série, o personagem também existe nos quadrinhos. Seguindo os eventos de Guerras Secretas de 2015, o Loki renasceu na Terra, filho de um casal de americanos. E depois de salvar alguns cidadãos durante um comício de um ataque da Hydra, se tornou um forte candidato ao cargo máximo do governo americano. É claro que tudo não passava de mais um plano e no final das contas o Loki apenas arquitetou ao lado de um dos candidatos para que ele fosse eleito. Na verdade, essa história aí dos quadrinhos é bem broxante, eu espero que seja bem melhor trabalhado na série. Existe uma imagem bem popular na internet que mostra várias versões do Loki reunidas, mas nenhuma dessas aí chegou a ser desenvolvida de verdade. Trata-se de um painel da terceira edição de Poderosa Thor, que mostra o Loki enfrentando a Jane Foster e sendo derrotado por ela, para em seguida retornar em diferentes versões e dizer que essa luta não acabaria tão fácil. No final das contas, a Poderosa Thor luta contra a Lady Loki e o Loki original luta contra as outras versões de si mesmo, já que nem mesmo ele se aguenta. E isso inclui um Loki gigante de gelo, que não tá tão gigante assim, um Loki com cara de gato e até mesmo um Loki Hulk. Mas é claro que a portadora do Mjolnir sairia vitoriosa ao posicionar o martelo sobre o peito do deus da trapaça, assim como nós vimos acontecer nos filmes. Ao longo dos anos, o Loki já assumiu diferentes formas, mas mesmo quando se tornou um herói ou assumiu por completo a sua essência vilanesca, o que nunca muda é que ele sempre será um grande deus da trapaça. E do seu jeitinho, sempre terá um lugar nos nossos corações. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês.